Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Olá, esta é a Rede Gesla de Televisão e a partir deste momento você está vendo TV com o Júnior Gesla. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos começando por aqui o quarto episódio, aliás, já dessa segunda temporada, para falar sobre um tema que acabou recentemente, né? Hoje, segunda-feira, quando esse episódio está indo ao ar, estreia Pantanal e no último sábado foi ao ar a reapresentação do último capítulo de Um Lugar ao Sol, que é o nosso tema de hoje aqui no Vendo TV com o Júnior Gesla. Peço para você que está acompanhando a gente pelo Spotify ou outras plataformas digitais já ir direto pro nosso YouTube e poder por lá também se inscrever no canal e ver o nosso conteúdo da Rede Gesla de Televisão, tá certo? Fica o convite aí para você. E para você que tá aqui com a gente no YouTube, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like e o comentário, que é muito importante para você receber todas as notificações do que estamos produzindo por aqui, tá certo? Muito bem, aqui na tela você está vendo algumas imagens, para você que está conosco em imagens, você está vendo algumas imagens de Um Lugar ao Sol, essa novela da Alicia Manzo que estreou cercada de expectativa, né? Por conta de ser a primeira novela inédita desde a retomada das produções que foi paralisada por conta da pandemia. Então isso aconteceu de uma forma teve uma expectativa muito grande ao redor dessa novela. Inclusive a Alicia estava trabalhando no texto de Um Lugar ao Sol já há 4 anos, né? Foi uma novela que já estava sendo muito planejada há bastante tempo e que entrou no ar totalmente gravada, uma realidade nova aí para as produções da Globo, principalmente para não ser pega de surpresa por nenhuma questão da pandemia que pudesse voltar e tudo mais. A partir disso, tem várias questões que a gente precisa falar a respeito de Um Lugar ao Sol e para responder essa pergunta título do nosso episódio de hoje. Foi um fracasso a novela? Foi isso que aconteceu? O que tá por trás dos acontecimentos que envolvem Um Lugar ao Sol e que trouxeram esse resultado para a novela depois dessa exibição que aconteceu na Globo? Bom, a novela da Alicia Manzo é a primeira novela das 21 horas dessa autora, ela já tinha escrito várias novelas das 6, A Vida da Gente, 7 Vidas também, né? E todas com grande sucesso. A Alicia sempre foi tida muito como o novo Manuel Carlos, né, da Globo, essa autora que consegue trazer mais da vivência do dia a dia, da rotina, procura trazer nos detalhes da vida comum, da vida cotidiana, tramas densas e que conseguem prender muito o público. A Vida da Gente foi um dos grandes sucessos, né, da Alicia Manzo, na faixa das 6 horas, lá em 2011, recordes de audiência, passou novamente durante a pandemia no horário das 6 também, com relativo sucesso também, A Vida da Gente. Então, tinha uma expectativa muito boa com relação a isso, principalmente por retomar essas tramas mais familiares, com essas situações todas que eu estava mencionando antes. E aí, a gente tem essas realidades que foram se impondo durante a novela, principalmente com relação à audiência muito baixa que a novela teve. Eu não sei se já saiu os números, se já saíram, né, os números consolidados de Um Lugar ao Sol, mas caminha para ser uma das novelas das 9 menos vistas da história da Globo. Vários motivos cercam essa questão, mas eu queria me ater aqui a algumas questões mais fortes da história, primeiramente, para depois a gente desenvolver outras partes a respeito da novela. Primeiramente, a história, quando veio, eu fiquei muito impactado, assim, com os primeiros episódios, os primeiros capítulos de Um Lugar ao Sol, justamente porque trazia, para mim, uma inteligência da Alicia de aproveitar de um tema muito comum do melodrama, de um tema muito comum das novelas, que é os gêmeos que trocam de lugar. Tanto que a novela foi apelidada na internet nas primeiras semanas de Usurpador, né, com Cauã Raymond substituindo a si mesmo dentro desse contexto. E a novela tinha um ritmo muito acelerado, né? Foram só 105 capítulos, se eu não me engano. Então foi uma novela de um ritmo muito acelerado desde o início. Era o tipo de novela que não dava pra perder um capítulo porque você ficava desatualizado com as informações. E aí, dito isso, a gente tem que considerar que essa trama, ela foi ao ar num momento de fim de ano, que é um momento em que a Globo não costuma lançar novelas, e já com a carga de ser antecessora de Pantanal, porque Pantanal já vem sendo anunciada como nova novela das 9 desde 2020, desde que ela foi trazida ao Fantástico, que o remake seria feito e tudo mais, essas questões aí. Dito isso, o que a gente viu acontecer durante Um Lugar ao Sol?
Houve um esticamento da trama também, ela precisou ser reeditada para ter mais capítulos. Não houve a possibilidade de se mudar o rumo de alguns personagens, porque ela já foi ao ar totalmente gravada, já entrou no ar com o último capítulo gravado, então esse capítulo que a gente viu nesse último fim de semana já estava gravado desde 2021, né? Então não teve muita mudança nesse sentido, a não ser na edição, não tinha muito o que mexer, mas eu acho que existem questões da história que são importantes da gente levar em consideração e da gente colocar aqui para poder entender os motivos que levam Um Lugar ao Sol a ser uma das menores audiências da história das novelas das 9 da Globo. E eu acho que entre esses motivos, eu já vi muita gente falando muita coisa, né? A crítica falando que a novela é muito boa e que se perdeu em determinados momentos, mas que a novela é muito boa e que tem uma história maravilhosa e tal, e que o público não soube receber isso muito bem. Ao mesmo tempo, o público não respondeu com essa audiência que se esperava para uma trama inédita das 9, com um elenco estelar, né? Cauã Raymond, a própria Aline Moraes, Marieta Severo, Denise Fraga de volta às novelas também, José de Abreu, Daniel Dantas, né? Tantas figuras conhecidas das novelas da Globo, principalmente das novelas das 9, tinham um peso para trazer uma audiência considerável para essa novela. E a história inicial, como eu falei para vocês, tem a coisa dos gêmeos que trocam de lugar, que é mais melodrama impossível. Só que eu acho que a partir de determinado ponto, a novela perdeu a característica popular, perdeu esses elementos do melodrama, principalmente da troca dos gêmeos trocando de lugar e de outros elementos que poderiam ter sido usados e que talvez não prejudicassem o texto da Alicia Manzo, que sempre é muito sensível, muito aprofundado, mas usando esses clichês de novela que são muito necessários para que se dê uma condução maior da narrativa, né? Então, a própria questão de conseguir colocar... Quando eu vi nos primeiros capítulos a morte do Renato, eu imaginei, e era uma coisa meio misteriosa, eu imaginei imediatamente que em algum momento da novela ele retornaria para tentar buscar o seu lugar de volta, para desmascarar o Christian, né? Para ter esse momento realmente de grande confronto da novela. Me pareceu tudo muito amarrado para que isso acontecesse ali na frente. E se tivesse acontecido, eu acho que seria outra história para a novela, né? Acho também que outros elementos poderiam ter sido explorados um pouco melhor nesses pontos que eu tô citando aqui, a respeito de você ter uma trama que tenha um elemento muito popular do melodrama, mas que por muitas vezes não usou isso da melhor forma possível. Então, a morte precoce do Renato e o fato de ele não voltar com qualquer reviravolta que pudesse ser até um pouco mirabolante, é algo que tira um pouco desse brilho dos gêmeos interpretados pelo Cauã Raymond, que interpretou muito bem, levou muito bem os dois gêmeos em todos os momentos da novela, né? Acho que em determinados pontos a novela ela começou a ficar girando em círculos, no sentido de estar com personagens e histórias paralelas que eram menos interessantes do que a história principal. Ali aquele núcleo com o próprio Christian, Renato, Ravi, Aline Moraes, ali essa galera, a Andréa Horta também que estava muito bem no papel. Mas, de uma forma geral, se perdeu muito a força que teria uma história tão extraordinária dessa da troca dos gêmeos, né? E eu acho que isso é uma coisa que afugenta o público. A partir do momento que você promete uma novela que tem uma cara de novelão e ela vai por um caminho um pouco mais erudito, eu acho até, no sentido de perder aquela popularidade tradicional de novela das 9, você perde o público de massa, o público que de fato quer estar ali todos os dias e que tem a TV aberta como sua principal fonte de entretenimento. Então acho que esse é um dos erros de Um Lugar ao Sol. Houve ali no texto, nessa questão da condução da narrativa, talvez uma falta de novela numa novela, né? Várias questões importantes foram abordadas no decorrer da novela, mas faltou novela na novela. Eu acho que foi um pouco isso, assim. Não sei se me repito aqui no Bari, mas é mais ou menos esse sentido que eu quero dar. Faltou novela em Um Lugar ao Sol, né? Aquelas coisas que meio que não se explicam. Poderiam ter outras abordagens e tudo mais que a Alicia sabe fazer muito bem, mas acho que faltou um pouco disso, assim, se propôs a ser uma novela muito popular e que em determinado ponto acabou não cumprindo essa promessa. É uma visão que eu tenho. Como eu falei também, houveram questões que são alheias à novela, né? A novela estreou em fim de ano, coisa que dificilmente acontece na Globo. Também houve a questão da promoção antecipada de Pantanal já há muito tempo, antes mesmo de se anunciar Um Lugar ao Sol, se eu não me engano, houve ali aquela coisa de exaltar Pantanal e falar que seria uma superprodução e tudo mais, e a novela acabou entrando
no meio desse turbilhão de informações. Então ela não teve, acho que, a promoção que a Globo costuma fazer para uma novela das 9. Isso também pode ter prejudicado bastante a questão da audiência e da lembrança das pessoas de assistirem a novela e entenderem como que ia rodar essa história da Alicia Manzo. A própria questão interna ali da Globo e a maneira com que foi conduzida essa questão da promoção de Um Lugar ao Sol é algo que a maioria dos críticos de TV tem falado muito a respeito e da maneira com que foi conduzida. Mas, de novo, eu acho que apesar disso, e isso eu não estou dizendo que isso é uma coisa que pesa pouco, pesa muito o poder de divulgação da Globo dentro da própria grade, né? A maneira de levar os atores de um lugar para o outro. Só que existiu também, por essa novela, uma série de coisas completamente fora da curva do que se espera de uma produção de novela, né? A questão de ter sido inteiramente gravada, então uma dificuldade de mudar qualquer núcleo que o público não recebesse tão bem, né? Também a questão de estar num período de pandemia e não saber exatamente se teria uma previsibilidade para poder deixar uma parte final aí a ser gravada ainda, então não foi algo que foi possível de fazer. E eu acho que a história pecou nesses aspectos que eu falei para vocês, assim, de ter uma história de novela na mão, aquele novelão clássico que poderia ter aquele texto riquíssimo da Alicia Manzo, que ela entregou belíssimamente também, mas faltou essa coisa da novela das 9, essa coisa de essas viradas rocambolescas que às vezes são legais para ter um momento de confronto e o público se deliciar com aquela coisa da revelação dos gênios, por exemplo, a revelação do Christian como farsante, né? Nesse último capítulo, isso foi tido como uma questão secundária, e na novela isso tinha que ser uma questão primordial, né? Eu vi o vídeo do pessoal do Coisas de TV, lá da Larissa e do Fábio, falando sobre isso também, sobre essa questão de essa catarse de todos os personagens reagindo à realidade de que o Christian estava se passando por Renato, foi uma coisa que foi minimizada nesse último capítulo, então faltou um pouco dessa coisa que o noveleiro gosta de ver, né? Que o noveleiro quer entender, quer se deliciar ali, porque é uma construção que é feita capítulo após capítulo para que exista um momento de grande resolução daquele pedaço da história, e aí segue para outros rumos depois. Então faltou um pouco disso em Um Lugar ao Sol, embora a gente tenha tido atuações maravilhosas do Cauã Raymond, da Andréa Horta, da Aline Moraes, da Marieta Severo também sempre espetacular, né? O Juan Paiva também, que tá aqui nas nossas fotos aqui rodando, como Ravi, deu um show de interpretação, mas faltou o elemento novela, faltou realmente aquela coisa de se conectar com a história de um jeito que o brasileiro se acostumou a se conectar através das novelas, né? Então eu acho que é isso que precisa ser observado para próximas tramas contemporâneas da Globo. E aí eu acho que mora um pouco daquilo que eu sempre falo sobre a crítica que é feita ao Valcir Carrasco com relação ao texto dele. Se a gente for comparar o texto de Valcir Carrasco e o texto da Alicia Manzo, não tem comparação, nesse sentido de novela, tá? Tô falando de novela. Não tem comparação. O texto do Valcir é extremamente didático, repetitivo, ele volta no mesmo lugar, ele explica o que está acontecendo várias e várias vezes, para que as pessoas, para que tenha uma compreensão completa do que está acontecendo, mesmo que você perca vários capítulos, né? O texto da Alicia é mais aprofundado e depende muito um capítulo do outro, você não pode perder muita coisa para poder assistir e entender tudo. Então, tem essa questão também dessa diferença técnica. Agora, o Valcir, nas últimas novelas das 9 que ele tem escrito, em todas ele teve audiências altíssimas, justamente porque esse método funciona bem. É claro que tem o talento do Valcir escrevendo também, né? Mas o método da virada inverossímil da novela é algo que prende a atenção do público, que faz o público ficar ali conectado com aquela história, realmente querendo saber o que vai acontecer, mesmo que seja para criticar depois, mesmo que seja para dizer que foi uma bobajada, que não deu nada certo, mas prende a atenção. É algo que faz as pessoas ficarem na frente da TV. E acho que Um Lugar ao Sol não conseguiu fazer isso, e isso talvez explique, seja um dos fatores que leve para essa questão da audiência que foi tão complicada, né, durante a novela e que fecha aí com uma das menores médias da história das novelas das 9 da Globo. Bom, dito isso, vem aí Pantanal, vamos ver o que esse movimento vai revelar a partir de agora, se essa promoção gigantesca, olha, eu que assisto TV e que cubro TV, de certa forma, tô sempre vendo os materiais sobre o universo televisivo, tô recebendo anúncios de Pantanal, né? Então, é uma divulgação massiva em toda a programação da Globo, em redes sociais, em tudo que é lugar a gente tá vendo
a promoção de Pantanal. Vamos ver se isso vai reverter na questão de audiência, se o público nostálgico vai responder também dessa forma e se vai conseguir elevar os padrões de audiência da Globo, talvez para passar de 30 pontos, que já seria uma média muito boa para uma novela das 9 no atual momento da TV brasileira, né? Então vamos ver o que vai acontecer diante disso, mas eu queria também a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre essa situação de Um Lugar ao Sol, essa realidade aí que aconteceu com a novela da Alicia Manzo, e vamos esperar que venham novas novelas inéditas e contemporâneas das 9, mas levando em consideração, acho que isso que Um Lugar ao Sol acabou não levando muito, que é o melodrama, que é a situação de grandes viradas e os grandes confrontos, né, entre determinadas situações que lá no início eram muito presentes na novela, né? Os primeiros episódios da novela eram muito acelerados e tinham muita coisa acontecendo. Só que aí parece que perdeu um pouco desse fôlego depois pro final e a história não conseguiu engatar também essas questões que são importantes aí para o desenvolvimento de uma trama. Certo, meus amigos? Este foi o episódio de hoje de Vendo TV com Júnior Guesla. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário e coloquem aqui embaixo o que vocês acharam do último capítulo de Um Lugar ao Sol. A gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com Júnior Guesla. Um beijo e até a próxima. Valeu! Vendo TV com Júnior Guesla.